e eu me senti muito acolhida. Quando eu cheguei na CPV, eu encontrei uma família. A CPV tem me dado a oportunidade de compartilhar talentos, compartilhar dons, compartilhar tempo. Através dos cultos, através dos momentos de comunhão, através das células. A CPV tem sido primordial nas nossas vidas. Na verdade, foi através da CPV que nós conhecemos a Cristo de verdade. Essa é a CPV. Essa é a CPV. Essa é a CPV. Tudo bem com vocês? Que bom. Legal a gente continuar a nossa série. É um mês de festa para nós, né? Um mês de aniversário, de 8 anos. Ainda é uma criança, né? Mas que precisa amadurecer, né? Como criança a gente tem que ir amadurecendo. E hoje a gente vai falar de um dos nossos pilares que... Cara, quando saiu para mim esse tema, quando eu soube que eu que falaria sobre esse tema, eu até tentei trocar com o Ricardo. Falei, cara, vamos trocar esse negócio e tal. Eu tentei arrumar uma desculpa, não sei o quê. Ele falou, não, cara, vai lá. Eu falei, então tá bom. Então vamos lá. E eu percebi que foi bom para a minha vida estudar, orar, ver o que Jesus tinha para falar comigo sobre esse negócio de ser igreja contemporânea. E para falar de igreja contemporânea, eu preciso passar uma noção geral de categorias de pensamentos e as suas características, né, um pouquinho de filosofia, sociologia, para a gente entender como nós podemos ser uma igreja contemporânea, de fato. Por quê? Porque essa palavra, contemporâneo, carrega consigo alguns pressupostos, né, uma série de prerrogativas importantes da gente entender. Porque falar esse negócio pode soar de forma equivocada para nós. Então, dentro de uma definição bem simples, contemporâneo significa o que vive e existe na mesma época. O que vive e existe na mesma época, que é do tempo atual. Então, olha, nós falamos que somos uma igreja contemporânea. Nós vivemos, e aí vem uma questão, e existimos. Aquilo que existe precisa ser visto, né, ou experimentado. Então, nós dizemos que nós somos uma igreja que vive, okay, e que existe, e que é experimentada nos nossos dias. É desse tempo. E aí, a gente precisa fazer uma pergunta para esse negócio desse tempo. Que tempo é esse que nós vivemos? Que tempo é esse que nós estamos inseridos? Eu creio que para nós compreendermos a atual categoria de pensamento que mais se destaca nos nossos dias, a chamada pós-modernidade ou pensamento pós-moderno, nós precisamos dar alguns passinhos para trás para compreender o pensamento moderno, a modernidade. E aí, eu sei que a gente tem aqui professores, né, pessoas capacitadas nessa área e tudo mais, mas eu quero trazer uma impressão que eu tenho a respeito disso aqui, tá, a partir de estudos, que eu quero compreender. Eu creio que para nós compreendermos a atual categoria de pensamento que nós estamos inseridos, essa ideia de modernidade, de pós-modernidade, a gente precisa entender a modernidade. E eu não quero localizar no tempo, tá? Eu não quero localizar a modernidade no tempo, porque lendo alguns pensadores, alguns estudiosos na área de filosofia, sociologia, eu cheguei à conclusão de que pensamentos, seja ele moderno, pré-moderno, pensamentos pós-modernos, pensamentos medievais, são categorias de pensamentos. São categorias de pensamentos e não estágios ou fases, por mais que os teóricos tentam inserir essas categorias dentro de um tempo, ok? Mas eu vou trazer isso aqui como estágios ou como
pensamentos, categorias de pensamentos. Por quê? Porque nós temos, por exemplo, aqui no nosso auditório, pessoas que têm em seus pensamentos, em suas características, muito mais características da modernidade, ou características, inclusive, de pensamentos pré-modernos, e muitos também pós-modernos. Então, eu prefiro compreender, okay, essas estruturas como características de pensamentos do que dentro de uma localização histórica. Tá bom? A gente vai encontrar dentro da história momentos em que isso talvez saltava mais, tá? Mas a gente pense nisso como características ou categorias de pensamento. Então, falando de categorias de pensamento, a modernidade é marcada pela cisão entre a religião e a ciência, entre a fé e a razão. Okay? É o pensamento que se estrutura, o pensamento moderno, ele se estrutura a partir da racionalidade humana, especialmente a partir da racionalidade científica, da comprovação, daquilo que você fala que existe e pode comprovar que existe, e pode palpar, e pode fazer ciência. Então, por exemplo, a modernidade vê a verdade correta como a exata descrição dos fatos. Você pode descrever os fatos, dos fenômenos, das coisas, aquilo que se explica racionalmente. A modernidade vê as coisas dessa forma. Tudo precisa ser explicado racionalmente. Houve um momento que a igreja, por exemplo, disse que a Terra era plana. Aí veio um cientista e desmentiu a igreja. Falou assim, é mentira isso que vocês estão dizendo. A Terra não é plana. Houve um momento da história em que a igreja disse que o nosso sistema era um sistema heliocêntrico. Ou seja, que o Sol girava e a Terra ficava paradinha. Aí veio um cientista e disse assim, mentira. O nosso sistema é um sistema solar. Desmentiu, com a ciência, comprovou que a igreja estava errada. Que o que a igreja estava dizendo era uma mentira. E assim, com uma série de outras questões da existência humana, da humanidade. A partir desse momento, a verdade, então, passou a ser essa prerrogativa da razão humana, da ciência. E aí, aquilo que é a igreja fica no campo da fé. É algo de fórum íntimo. A igreja não vai se misturar, a fé não se mistura. Colocaram Deus na prateleira. A fé, inclusive, passou a ser vista como uma questão de superstição, mais do que algo de fato experimentado. Deus foi colocado um ponto de interrogação. Será mesmo que Ele existe? Porque a ciência não pode explicar, então não existe. Isso aí é a modernidade. Na modernidade vem a afirmação do homem. Na modernidade vem o positivismo. Na modernidade vem aquilo que nós chamamos de o mito do progresso. O que significa isso? Os seres humanos vão continuar evoluindo, progredindo e com isso, melhorando e consertando todas as coisas. Deus nem toca nesse assunto. Deus não tem nada a ver com isso. Deus não existe. Quem tem que dar conta do caos, de todas as coisas erradas, é o ser humano juntamente com a ciência. Que quanto mais for progredindo, for aumentando, nós daremos conta. Na modernidade, isso foi pregado. Com a razão, nós vamos construir um mundo melhor. Vamos fazer um outro mundo. Trazendo para o Brasil, vamos colocá-lo em ordem e progresso. Nós vamos resolver os problemas. Deu certo? Resolveu? Não resolveu.
Aí você, aluno que está sentado na universidade, o seu professor de filosofia, continua colocando Deus na prateleira, manda ele dar conta. Pergunta quanto foi que a história deu conta. E a partir dessa constatação de que aquilo que a modernidade prometeu, ela não entregou, algumas pessoas começaram a concluir que a realidade humana é muito mais complexa do que a racionalidade dá conta, do que é palpável, que o dilema humano é muito mais complexo do que aquilo que a ciência consegue resolver. Shakespeare, um dos seus pensamentos, talvez ilustra bem isso, ele diz: há mais mistérios entre o céu e a terra do que a vã filosofia dos homens possa imaginar. Muito mais. O pessoal começou a perceber que existe um universo, que existe uma realidade, uma verdade, que a razão não consegue explicar, que a ciência não consegue explicar, que o método científico não consegue alcançar. E que verdades, muitas delas não podem ser comprovadas categoricamente pela ciência. E aí aqui vem um ponto importante. As pessoas começaram a entender, preste atenção nisso, as pessoas começaram a entender que as verdades que mobilizam, as verdades que mobilizam a vida humana, não são aquelas objetivas das chamadas ciências duras. As verdades que mobilizam a vida humana não é você dizer que você está sentado numa cadeira verde ou vermelha. Tá bom, eu acredito que você está sentado numa cadeira verde ou vermelha. Mas o que mobiliza a vida humana é alguém ter condição de virar para você e falar assim: eu te amo. Eu te perdoo. Me desculpa. Eu errei. Humanidade. Vai muito além do que métodos científicos conseguem comprovar. O universo. Essa semana o Reis compartilhou um vídeo, né? Eu fiquei vendo aquele vídeo. A grandiosidade do nosso universo vai muito além daquilo que a ciência tenta explicar. E não consegue. Um pensador pós-moderno eminente chamado Frederick Jameson, ele argumenta que a cultura pós-moderna pode ser distinguida por três elementos. Primeiro, uma perda de profundidade individual, ok? A cultura pós-moderna, onde as pessoas, e a gente encontra isso muito hoje nos nossos dias, onde as pessoas estão constantemente mudando, não é verdade? Muda de emprego, muda de preferência, começa a fazer uma coisa, faz outra, faz um monte de coisa ao mesmo tempo. E aí, o pensamento moderno vê isso e fala assim: são superficiais. Não consegue, é superficialidade. Mas no pensamento pós-moderno, isso não é superficialidade, é multiplicidade. E a gente vê mesmo que muitas pessoas dão conta de fazer mais de uma coisa, mais de uma ação. Isso não tem a ver com a pessoa ser pior ou ela ser instável. Não, faz parte do momento da história em que a gente está vivendo. A multiplicidade de pensamento. Uma segunda categoria, antes a modernidade via, por exemplo, a história como algo progressivo e linear. Hoje, o pensamento é muito mais presente. Eu converso com alguns adolescentes e jovens, esse negócio assim, cara, o que você vai ser daqui 5 anos, daqui 10 anos? É uma realidade tão distante, que para muitos de nós aqui, talvez não seja. A gente consegue trabalhar com planejamento, com progressão. Isso é categoria de pensamento moderno. A pós-modernidade não é assim. Ela está inserida no presente e ela quer viver integralmente o presente. Mas uma terceira categoria, ou uma terceira característica da pós-modernidade deve chamar a nossa atenção como igreja.
o que antes era visto como fracasso, como desnecessário, é resgatado. É resgatado. Na pós-modernidade, a emoção é algo legítimo. A emoção, o sentimento, é algo legítimo. E a emoção, o sentimento, o que tem acontecido? Abre caminhos para muitas outras formas de exploração da identidade. Então, a gente vê hoje, nos nossos dias, no nosso tempo, uma crescente aparição de religiões ou de experiências religiosas, das mais variadas e bizarras possíveis. Por quê? Porque o ser humano, as pessoas estão sedentas por algo que transcenda aquilo que ela pode ver e palpar. Por quê? Porque ela está entendendo que coisas que ela pode ver e palpar muitas vezes não respondem ao seu sentimento, aquilo que ela está sentindo, as realidades da emoção. E as pessoas estão procurando então nas religiões. Eu estou fazendo agora um mestrado em ciências das religiões e eu tenho visto isso, o aparecimento, os desdobramentos de religiões para responder essa demanda emocional das pessoas, que está cada vez maior. Esse é o retrato dos nossos dias. E que dentro disso, muitas verdades, okay, têm aparecido. Por isso que é uma das características. As pessoas falarem que na pós-modernidade não existe uma verdade absoluta. Existem verdades e cada uma tem as suas. Mas o que está acontecendo? Cada um mesmo está tentando encontrar a sua para responder às suas demandas, às suas carências. E a pergunta é, onde está a igreja? No meio disso. Onde está a igreja cristã no meio disso? A religiosidade cristã, o evangelho. Sabe por quê? Porque se nós somos contemporâneos, nós precisamos estar inseridos nisso. Nesse contexto. Nesse contexto. E aí, nesse contexto, Jesus continua nos dando uma ordem. Tentei passar um retrato do que nós estamos vivendo hoje. Isso está acontecendo. Isso aqui está acontecendo. Essa é a nossa realidade. E como nós podemos ser igreja hoje? Que ordem Jesus nos dá para vivermos hoje? Jesus nos dá essa ordem aqui que continua sendo a mesma. Jesus aproximou-se dos seus discípulos. A gente tem antes, Jesus marca um encontro com os discípulos dele após a sua ressurreição. E aí a gente encontra lá o trecho em que Jesus vai chegando perto, alguns discípulos adoram, outros duvidam e tudo mais. E aí Jesus se aproxima deles e diz assim: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. O que nós precisamos para sermos igreja contemporânea? Mais especificamente, algumas características. Quais são as características necessárias para que uma igreja seja contemporânea? De forma saudável. Que ela viva e seja experimentada nos dias de hoje. Algumas características. Primeiro, a igreja precisa ser centrada no Evangelho. Jesus se aproxima e diz: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Nós falamos e cantamos, foi a nossa última canção aqui, muito que o Evangelho é uma realidade correta, ok? Corretamente a gente faz isso, de um Deus santo, 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 todo-poderoso, que se inclina para uma humanidade caída, rebelada contra ele, indisposta a se submeter ao seu governo, e ele faz isso entregando o Filho dele para viver a nossa vida e morrer no nosso lugar. Após 3 dias ressuscitar. E ele faz isso sem que nós nunca tivéssemos merecido.
ou viéssemos a merecer. O que é isso? Graça. Graça de Deus. Então, é correto. Jesus te alcançou e me alcançou pela sua graça. Nós não realizamos nada para que ele pudesse olhar para nós e dizer assim: poxa, eles merecem que eu vá lá e os traga de volta. Nunca. Nunca. É graça de Deus. Mas isso Jesus faz tendo nele toda a autoridade. E aí isso traz um pressuposto: governo, senhorio. A igreja precisa ser centrada no senhorio de Jesus. A igreja precisa entender que o que está acontecendo, e nessa fala de Jesus, o que traz é isso mesmo, ok? O que Jesus está fazendo aqui com os discípulos dele? Jesus está mandando agora os discípulos dele, Jesus rei, okay? E ele usa essa linguagem de rei, que na época, o que isso significa? Os reis, eles iam para algumas batalhas. Eles iam para as batalhas em que as cidades eram muradas, das piores batalhas. E aí e ele ficava no pelotão da frente. Depois que as cidades eram conquistadas, ele então voltava, e aí os seus discípulos, né, ou os seus súditos, davam conta das cidades ou das vilas que eram as cidades não muradas, ok? E passavam por essas vilas então proclamando que um novo rei assumiu o controle e que essas pessoas precisam se submeter a isso. As cidades que se dobravam a isso, então, elas recebiam, né, os novos mandamentos, né, desse novo rei. As que não submeteriam a isso, o rei vinha e acabava com tudo. Okay? A gente precisa entender, a igreja precisa entender que na nossa época, nos dias que nós estamos vivendo, a gente precisa continuar fazendo a mesma coisa. A gente precisa continuar dizendo que existe um novo rei. Mas para isso acontecer, estar centrado no Evangelho significa que eu e você estamos submissos ao governo de Jesus sobre a nossa vida. E aí tem um monte de discípulo de Jesus, cristão, flertando com outras realidades que diz respeito à espiritualidade, em prol de respeito, que é uma característica da pós-modernidade, de diálogo e tudo mais, e está deixando de ser submissa ao Evangelho. A gente fala em muitas das nossas mensagens aqui, essa característica, né? Centralidade no Evangelho. Mas eu percebo que às vezes esse negócio está ficando num campo distante da nossa vida prática. O Evangelho de Mateus traz essa autoridade de Jesus sendo conquistada em vários momentos. Quando Jesus vai para o deserto e uma das tentações do diabo para ele é: olha, todo esse reino aí, se você me adorar, eu vou te dar tudo isso. E aí Jesus diz: não, meu caminho não é esse. O caminho de Jesus é para a cruz, onde ele conquistou toda a autoridade no céu e na terra. E a igreja, para ser contemporânea, para viver hoje e existir hoje, ela precisa continuar submissa ao governo de Jesus. Eu e você, em todas as áreas da nossa vida. Em todas as áreas da nossa vida. E o diabo continua fazendo a mesma coisa que ele fez com Jesus, apresentando muitos reinos para nós. O problema é que, na maioria das vezes, a gente está inclinando a nossa vida a esses outros reinos, ao invés de, como Jesus, dizer: não, o meu caminho é de seguir a Jesus, tomar a minha cruz e viver nos dias de hoje, dentro de muitas verdades, dentro de muitas realidades, governados por Jesus, pelo Evangelho.
A única coisa que pode transformar o ser humano é o Evangelho. Eu não sei se você que me escuta aqui concorda com isso ou não, mas como o Ricardo disse na semana passada, não importa muito o que você concorda, o que eu concordo. Jesus diz que Ele é o único caminho, a única verdade, a única vida. Ninguém vai encontrar resposta para a sua demanda espiritual em outro lugar. Tem muito cristão com dificuldade de ouvir isso. Mas Jesus é o único caminho. O que você está dizendo então é que se alguém não se render a Jesus, essa pessoa então vai para o que a Bíblia chama de inferno. É isso que a Bíblia diz. Isso é um absurdo dentro da realidade do pensamento pós-moderno. Mas é isso que a Bíblia diz. Então, a gente precisa ter cuidado com o tanto do pensamento pós-moderno que está fazendo parte do nosso pensamento. Porque tem um monte de igreja e nós precisamos ter cuidado para que essa não seja uma igreja que corra o risco de negociar isso. Jesus Cristo é o único caminho. Uma igreja contemporânea, para ser viva e existir dentro dessa realidade pós-moderna, precisa ser centralizada pelo Evangelho dessa forma. Da graça sim, mas submissa a Jesus. O único caminho. O apóstolo Paulo deixa isso claro para nós, quando ele diz, dentro de uma cultura complicada, tá bom? E ele diz assim, eu não posso me envergonhar do Evangelho. Porque o Evangelho é o poder de Deus que salva pessoas. Não existe outro. É o Evangelho de Jesus Cristo. De Jesus Cristo. Segunda característica, para que uma igreja seja contemporânea, ela precisa ser dialogal. Dialogal. Veja que interessante. Jesus diz, portanto, vão e façam discípulos. Em que lugar? Todos. Todas as nações. É complicado. Imagina um japonês, com toda a sua cultura, vir pregar o Evangelho aqui no Brasil, com a nossa cultura. Quando nós enviamos missionários para outros lugares, eles passam por um tempo de preparação para quê? Para aprender a dialogar com a cultura. Para aprender a dialogar. Então deixa eu dizer uma coisa, a igreja precisa deixar de ser, a igreja dos nossos dias precisa deixar de ser proselitista e passar a ser dialogal. Nos nossos dias, na pós-modernidade, ninguém aceita mais você empurrar algo goela abaixo das pessoas. Não aceita. Culturas para trás, muitas vezes, a coisa era passada de geração por geração. Isso não está acontecendo mais. Isso não acontece mais. Hoje, um pai fala para um filho adolescente, faz isso porque é assim. O cara vai procurar um monte de coisa. Por que aquilo é assim? Então, qual é o melhor caminho para a igreja hoje? Ser dialogal. A igreja precisa dialogar. A igreja precisa parar de ter medo de conversar com as pessoas. Proselitismo é a ação ou empenho de tentar converter uma ou várias pessoas em prol de determinada causa, doutrina, ideologia ou religião. Agora, olha uma característica dos proselitistas. Utilizam de argumentos agressivos, apelativos e sensacionalistas com a intenção de conseguir esse objetivo. Tem muita igreja tentando fazer isso. Aí o que está acontecendo? Cada vez mais criando barreiras, bloqueio. Por mais desafiador que seja, nós precisamos parar de ter medo, de sermos medrosos e começarmos a conversar com as pessoas. Conversar com um espírita, conversar com um da Umbanda, conversar com um ateu. Conversar. Conversar. Sem medo. Aliás, o
O Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. Então, como a igreja deve se portar nesse mundo, onde os valores, a doutrina cristã, não é mais uma prioridade nas casas, nas famílias, nas pessoas. Pedro, em sua primeira carta, nos orienta nesse sentido. Ele mostra claramente que essa realidade de pessoas alcançadas pelo Evangelho, lidando com pessoas não alcançadas pelo Evangelho. Em 1 Pedro 2, de 6 a 8, as Escrituras trazem para nós a realidade de que foi colocada em Sião, a linguagem que a Bíblia utiliza para falar do Evangelho de Jesus, uma pedra angular, escolhida, preciosa, e aquele que nela confiar jamais será envergonhado. Aí ele fala, portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e pedra de tropeço, e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem a mensagem, para o que também foram destinados. Então, como a igreja deve lidar nesse ambiente, onde nós temos pessoas que submeteram a essa verdade, outras que dizem não existir essa verdade, como nós devemos lidar? Onde, em local, nós devemos estar? Aonde? Qual ambiente nós devemos estar? Veja, por que nós somos chamados para isso? Por que você se rendeu a isso? Por que eu me rendi a isso? Por que ainda estamos inseridos nesse contexto? Para isso aí. Nós somos isso tudo para anunciar. Para anunciar. Como que a gente faz isso? Hoje, dialogando. Dialogando. A igreja deve lidar com isso entendendo que Jesus continua alcançando perdidos hoje. Porque às vezes eu vejo algumas questões relacionadas à igreja na pós-modernidade, e as pessoas olham para a pós-modernidade como sendo um ambiente onde Jesus não salva mais ninguém. Encontra várias características terríveis, e de fato existem, como todas as outras, mas nesse contexto não alcança mais ninguém. Covardia. Covardia da igreja. O negócio é que realmente está difícil. Mas a gente continua tendo que anunciar. E a gente precisa estar aberto ao diálogo. E lembre, dentro de uma característica, hoje sim, muito mais favorável do que em outras épocas. Uma característica onde as pessoas estão sedentas por uma verdade. E aí, gente, por que a gente pode dialogar? Tranquilamente. Sem precisar impor. Sem precisar tentar convencer. A gente não vai convencer. Você acha que alguém te convenceu de você estar aqui hoje? Você acha que alguém me convenceu de eu ter me rendido ao Evangelho? Nosso coração é duro. Quem convenceu a mim e a você foi o Espírito Santo de Deus, que continua convencendo as pessoas. Então a gente não precisa ter medo de conversar ou criar estratégias para convencer. A gente precisa estar aberto a conversar, entendendo que o Espírito Santo que convence as pessoas. Mas parece que a gente não acredita muito nesse negócio muitas vezes. Parece que a gente não acredita nisso. A gente acredita no código doutrinário. A gente acredita que nós precisamos impor, no primeiro momento, uma série de pressupostos morais. Vai afastar as pessoas. Não faz sentido para elas. É o Espírito Santo quem convence. Nós precisamos inserir pessoas no nosso diálogo. E aí sim, dentro do seu diálogo e do meu diálogo, lembra? O Evangelho é central. O Evangelho é central. O Evangelho faz parte da minha história, faz parte da sua história. Então, em todo diálogo que eu e você temos, nós precisamos inserir o Evangelho, se ele é central na nossa vida. Para sermos contemporâneos, nós precisamos dialogar. E à medida que nós dialogamos, essa verdade com V maiúsculo vai se manifestando. Vai manifestando. Vai fazendo sentido para as pessoas, de forma inexplicável para nós.
Inexplicável para nós. Terceira característica, a igreja contemporânea precisa ser diaconal. Diaconal. Jesus continua dizendo, vocês vão fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. Esse negócio também às vezes fica muito etéreo. O que Jesus ordenou? O que Jesus ordenou? Vai ler os evangelhos. Jesus nos ordenou a cuidar de pessoas. Jesus nos deixou ordem de olhar para o necessitado e acudir o necessitado. Dentre muitas outras coisas, Jesus nos ordenou a amar as pessoas, a olhar para as pessoas e amá-las. E aí eu já falei isso em algumas séries atrás, o amor bíblico não tem nada a ver com o nosso amor romântico, é um amor prático. A igreja precisa amar as pessoas. A igreja precisa cuidar das pessoas. A igreja precisa colocar a mão na massa. A igreja precisa passar por necessitados na rua e chorar. A igreja precisa parar de atravessar a calçada para não passar perto de um doente, de um miserável. A igreja precisa colocar a mão nessas pessoas e orar. Muito distante. A igreja precisa olhar para quem está necessitado do seu lado aí hoje e perguntar do que ela está precisando. E você colocar a mão na massa para fazer. A igreja precisa, sendo diaconal, olhar para o seu tempo e perguntar quanto do seu tempo precisa ser dado para o reino. A olhar para o seu dinheiro, para sua conta, para sua carteira, e olhar o quanto você tem investido apenas no seu próprio umbigo, ao invés de investir na vida do reino, de cuidar de pessoas. Jesus não está... Ele gosta de nos abençoar. Jesus gosta de nos dar momentos de lazer. Jesus não tem problema com a gente viajar, ir ao shopping, comprar roupa. Não tem problema com isso. Mas Jesus tem todo problema se o dinheiro que Ele tem nos dado tem sido utilizado apenas para, entre aspas, nos abençoar. Porque isso não é bênção. Quando eu utilizo dos recursos que Deus tem me dado apenas para mim, isso não é bênção. Isso não é bênção. Ouso a dizer que isso é maldição vinda do inferno para fazer com que eu e você sejamos mais egoístas, um fruto que não vem do Espírito de Deus. Nós não precisamos ficar falando de dinheiro em igreja. Nós não fazemos isso. Mas infelizmente a pós-modernidade tem entrado com força nesse sentido, onde as pessoas utilizam seus recursos cada vez mais consigo. E não é para ser assim. Veja só o que Tiago diz na sua carta. A religião de Deus, o nosso Pai, que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não deixar se corromper pelo mundo. Esse texto é poderoso aqui. Por quê? Porque o que o texto não está falando é que a igreja só precisa se envolver com assistencialismo social. Antes ela precisa não deixar se corromper pelo mundo. Então, tem um monte de gente, discípulo de Jesus, muito interessado em cuidar das pessoas, está corretíssimo, é isso mesmo, mas por outro lado vai se corrompendo pelo mundo. Aí o que vai acontecendo? O que vai acontecendo é que no final das contas o tempo vai passando e aí a gente acha que cuidar das pessoas é daquilo que sobra da nossa parte, é daquilo que a gente não usa mais, é daquilo que a gente não é mais necessário para a gente. Aí o que aconteceu?
que aconteceu que deixou se corromper pelo mundo. Porque o princípio que Jesus está dizendo aqui é que nós devemos cuidar das pessoas, dos necessitados, usando a teologia bíblica, com a primeira e melhor parte do que Ele tem nos dado. Com a primeira e a melhor parte. Está vendo a diferença que isso tem da espiritualidade cristã para qualquer outra vertente? Porque tem gente que fala que várias outras religiões, ok? A gente não enxerga o evangelho como uma religião, mas cuidam de pessoas. Tá certo. Cuidam de pessoas. Mas o evangelho deve cuidar de pessoas com a melhor parte. Não com o que sobra. Não com o resto. E aí, mais para frente, o texto vai colocando a seriedade disso em relação à nossa fé no evangelho. Tiago, inspirado pelo Espírito, diz assim: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé e eu obras. Mostre-me a sua fé sem obras e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? A nossa tradução aqui ficou leve para isso. Que o texto fala, muito bem. Na verdade você crê que existe só um só Deus? Pouco importa isso. Porque isso, até os demônios creem. E muitas vezes são mais ajuizados que nós. Tremem. Tremem. A gente tem escutado essa pergunta. A gente tem escutado essa pergunta de pessoas de fora. É mesmo? Mostra a sua fé e eu mostro as minhas obras. Pessoas de fora realmente são muito mais desapegadas, a gente tem visto isso, do que nós, os que dizem ser discípulos de Jesus e que creem em Deus. Mas nós precisamos sair daqui hoje, gente, pensativos com relação a isso, porque crer em Deus, até os demônios creem e tremem. Qual é a diferença? Submeter ao governo dele. Viver a vida a partir dos princípios e valores dele. E no que diz respeito a relacionamento, nós precisamos ser diaconais, nós precisamos cuidar uns dos outros. E isso implica abrir mão do nosso tempo e abrir mão do nosso dinheiro. Isso implica em dar do nosso tempo para o reino de Jesus. E isso não acontece fora do ambiente comunitário. E também dar do seu recurso e do meu recurso, de dinheiro. Isso também acontece dentro de um ambiente de comunidade, de igreja. A igreja sobrevive, faz o seu papel diaconal a partir disso, tempo, recurso. Eu e você precisamos ter mais disposições para isso. Eu e você. Nós precisamos olhar para Deus, crer, tremer e se submeter. Aí sim, a coisa vai acontecer de forma diferente. 1 João, capítulo 4, 20 e 21, traz uma pergunta para nós complicada. Bom, se você afirma que ama a Deus, mas não olha para o seu irmão, isso é mentira. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. É a Bíblia que está dizendo isso. Então não tenta achar, mas eu consigo. Não consegue, nem eu nem você. Nós precisamos amar as pessoas.
Nós precisamos cuidar das pessoas, dentro dessa realidade aqui, dos de casa, dos irmãos. Quarta característica e última, uma igreja contemporânea precisa viver a mística cristã. Jesus disse: se vocês estiverem fazendo discípulos, se vocês estiverem inseridos na cultura, vivendo a partir dessa ordem, o que ia acontecer? Eu estarei com vocês. A melhor tradução aqui seria até um tempo contínuo. Eu estou com vocês continuamente, até o fim dos tempos. Como a igreja deve se portar no mundo onde os valores, a doutrina cristã não é mais uma prioridade na família, nas pessoas? Vivendo a mística cristã, que é totalmente diferente de religiosidade. Porque a religiosidade, quando você for conversar com alguém sobre o que é que você está vivendo, você não vai conseguir falar, porque você não está vivendo. Você não está experimentando. Aí você vai ser tentado a colocar uma série de características que você já tem e que te inclui dentro do cristianismo. E excluir todos os que não têm. Agora, se você vive, se você experimenta a vida de Jesus em você, a coisa inverte. Você vai começar a falar do que você experimentou, do que fez sentido para a sua vida. A igreja precisa extrapolar suas estruturas de religião, de religiosidade. Eu e você, os nossos códigos doutrinários, os nossos tabus morais que já foram mexidos em mim e em você, mas não em quem está lá fora. Mas isso só vai acontecer se nós experimentarmos de Jesus. Se nós vivemos uma vida de religiosidade, aí sim é uma religião como qualquer outra. Como qualquer outra. Mas nós precisamos experimentar de Jesus. Sabe por quê? Lembra da introdução? Uma das características da pós-modernidade, as pessoas estão com o seu emocional aberto. O que elas estão esperando? Alguém que chega e diga assim: eu experimento isso. Jesus é real porque isso acontece assim, assim, assim na minha vida, na minha casa, na minha família, no meu trabalho. Jesus é real porque antes eu era assim, Jesus fez parte, entrou na minha vida, eu agora sou governado por Ele e agora eu vivo assim. É assim que eu vivo agora. É assim que eu lido com a minha esposa, com o meu marido, com o meu filho, com o meu dinheiro, com o meu lazer, com o meu tempo. Experiência. Agora, meu irmão, minha irmã, se você não consegue olhar a sua vida entre antes de Jesus e depois de Jesus com aspectos diferentes, me desculpa, você está precisando se encontrar com o Evangelho. Porque não tem como. Quando a nossa vida se encontra com o Evangelho, aspectos vão mudar. Necessariamente. Não antes, mas depois. E isso vai acontecendo de tempo em tempo. E quem faz isso em mim e você é a própria vida de Jesus, o Espírito Santo de Deus, que está nos transformando. Agora, não tem como não acontecer nada de diferente. Maneira de viver. Se antes você era grosso, agora você precisa ser gentil, cara. Se antes você era impulsivo, agora você precisa pensar mais antes de falar. A vida de Jesus vai mudando. Esse senhor aí, chamado Leslie Newbigin, foi um missionário inglês na Índia por cerca de 3 décadas. E quando ele volta para a Inglaterra, ele vai dar palestras em universidades e tudo mais, nos cursos de teologia, e ele fica assustado com o que aconteceu. Porque aqueles que estão estudando teologia já não acreditam mais em Deus, estão duvidando da veracidade das Escrituras,
da ressurreição de Jesus. E aí ele começa a perceber que o que está regendo a espiritualidade cristã é a religiosidade e não o que de fato está sendo experimentado pelas pessoas. E aí, entre muitas coisas, ele diz que a igreja está morrendo na Europa, e segundo ele, iria morrer também nos Estados Unidos, porque a igreja criou um conjunto de preferências, formou uma subcultura, afastando as pessoas do mundo, da sociedade. E aí o que começou a acontecer? As pessoas começaram a parar, a deixar de experimentar de Jesus, porque estavam vivendo de forma autocentrada. E aí ele concluiu da seguinte forma: a igreja vai morrer abraçada com as suas preferências e se negando a mudar para cumprir a sua missão. Ele não está dizendo aqui a respeito da mensagem radical do Evangelho. Ele está dizendo aqui que não adianta nada ficar abraçado com a religiosidade e você não mais experimentar da verdade que está por detrás de tudo isso, das doutrinas e tudo mais. A igreja precisa experimentar de Jesus. Isso é importante. Vou trazer duas características aqui, ou duas questões que a Bíblia traz que ilustra bem isso aqui que eu estou dizendo. Primeiro, mais uma vez citando a igreja primitiva, onde o texto diz assim: todos estavam cheios de temor. Temor é a consciência de quem é Deus. Para se ter temor, precisa experimentar de Deus. E aí o que acontecia a partir do temor a Deus? Muitas maravilhas e sinais eram feitos. Como que isso pode acontecer? O apóstolo Paulo orienta a igreja de Éfeso: não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Então a questão aqui é: por que nós não experimentamos de Jesus? E aí é interessante, porque o texto aqui não é porque a gente não está buscando ser cheio do Espírito, mas é porque a gente não está deixando Ele nos encher. Sabe por que a gente não deixa o Espírito nos encher? Porque nós deixamos a cultura, a pós-modernidade entrar na nossa vida. Ao invés de nós entendermos que nós temos uma cultura do reino e nós que adentramos nas culturas sociais. Eu e você precisamos temer a Deus, experimentá-lo, para que o Espírito Santo seja derramado cada vez mais na minha vida e na sua vida. E aí, quando a igreja for assim, ela vai experimentar de Jesus. E quando nós vivemos assim, assim como centrada no Evangelho, de forma dialogal, diaconal, cuidando uns dos outros, e a mística cristã, o que vai acontecer? A história mostra o que vai acontecer. O que vai acontecer é que a nossa cultura vai olhar para a igreja e vai ser simpática a ela. E aí, no meio disso, dos simpáticos, Deus acrescenta quem Ele quiser. E a igreja vai ser relevante, contemporânea, vivendo, mas mais do que vivendo, existindo. A CPV, ela vive em Vinhedo, em Jundiaí, onde vocês moram, Louveira, Itatiba, Campinas. A CPV vive, mas ela existe. Ela existe porque existir tem a ver com ela ser relevante.
ela ser impactante, ela fazer diferença. E aí, irmãos, para nós existirmos na sociedade na qual nós estamos inseridos, nós não podemos deixar, nós não podemos negociar o governo do Evangelho sobre a nossa vida. Nós precisamos dialogar e inserir o Evangelho nos nossos diálogos. Nós precisamos cuidar uns dos outros de forma prática. Nós precisamos nos preocupar com os outros, com a melhor da nossa parte. E nós precisamos experimentar quem é Jesus. Quando nós vivemos assim, a história mostra o que vai acontecer. A cidade será simpática a CPV. E Jesus acrescenta quem Ele quiser no nosso meio. Amém? Eu queria trazer algumas questões para a gente refletir e praticar. Primeiro, o seu tempo de igreja o afastou do Evangelho? Pensa nisso. Sabe por quê? Porque às vezes no meio da nossa caminhada de tempo de igreja a gente começa a achar que nós já ficamos bom demais. O seu tempo de igreja o afastou do Evangelho? Se fez isso, irmãos, faz um negócio que eu fiz. Peça perdão a Deus. E esse negócio é tão demoníaco que isso acontece com gente, eu não estou falando de 10 anos, 20 anos de igreja, não. 6 meses de igreja, a gente já é tentado a parar de pensar no Evangelho e achar que nós ficamos bons demais. A gente precisa pedir perdão a Deus e entender que nós continuamos o mesmo. Quais? Como? Carentes da graça de Deus sobre a nossa vida. Segundo, você tem utilizado a estratégia da imposição, da discussão, para falar de Jesus às pessoas? É porque isso também nos tenta. A gente lê alguma coisa no Facebook, lê alguma coisa, conversa com alguém na escola, na faculdade, aí a gente vem com um monte de coisa que não faz sentido para aquela pessoa. Não faz sentido. Então aqui, ó, para com isso. Para de tentar. Começa a ouvir as pessoas. Ouça as pessoas. Ouça os seus pressupostos. Ouça os seus pensamentos. E aí então fale o seu. Que é o Evangelho. Dentro da sua história. Aí nós somos tentados a continuar querendo mais alguma coisa. Aí vem assim. Deixa o resto com Deus. Converse com as pessoas. Entenda as pessoas. Mas seja centrado no Evangelho. Fale do seu pressuposto com o Evangelho. Não tenha medo de afirmar numa cultura de muitas verdades que só existe uma verdade. Mas faça isso dentro do quarto ponto aí. Vou pular até para o quarto aqui. O quanto você tem experimentado de Jesus em sua vida? O quanto? Busque-o na palavra. Não tem como, gente. Falei para o Mosaico esses dias aqui. Não vou nem falar de outras disciplinas espirituais. Vou começar pela oração e leitura da palavra. Se você não tem feito isso, não adianta nem pensar em jejum, solitude, orar e ler a Bíblia. Você tem feito isso? Você tem feito isso dentro da sua agenda? Se não fizer isso, nós vamos esvaziar a nossa vida do Evangelho. E nós não vamos experimentá-lo. Você tem vivido em comunidade? Viver em comunidade não tem a ver só com isso aqui. A gente vir domingo na igreja. Tem a ver com a gente conviver. E aí, então, o terceiro e último desafio e reflexão para nós. Como você e eu temos utilizado os nossos recursos? Tempo e dinheiro. Como discípulo de Jesus, comece a olhar mais para as pessoas. Mais para as pessoas, para as demandas delas. E por amor a Deus, abra mão de uma vida autocentrada. Começando pela igreja. Comece a olhar por aquilo que nós temos feito como igreja. Comece a olhar para os nossos projetos. Essa coisa do minuto missional ser a última parte, ok? Às vezes pode
pode trazer uma questão prejudicial. Você tem visto o Minuto Missional? Comece a ver, quando já entra o CPV nós somos tentados assim, já pensar no almoço, já pensar em ir embora e tal. Assista o Minuto Missional, assista o que Deus tem feito através da nossa igreja em outras localidades, que passa diretamente pela utilização do meu recurso e do seu recurso, daquilo que Deus tem nos dado. Isso é ser uma igreja contemporânea, existir na atualidade. Então, esses 4 aí para a gente pensar, tá bom? Vamos viver o Evangelho em nossas vidas de forma centrada. Vamos dialogar com as pessoas. Vamos cuidar das pessoas. E vamos experimentar da vida de Jesus. A gente vai ser contemporâneo. A gente vai viver e existir aqui na nossa região. Vamos orar? Jesus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor é o nosso maior exemplo de alguém contemporâneo, que entrou na história, num momento específico, que entendeu as pessoas, as demandas, que trouxe resposta, que não fugia das realidades do mundo, do que existia. Obrigado porque você nos deu o privilégio também de realizarmos isso. Mas a gente confessa que muitas vezes nós somos influenciados demais pela cultura e não influenciamos com a nossa cultura do reino de Deus. Então, eu peço que a nossa vida seja voltada para o Evangelho, Deus, pelo governo de Jesus sobre nós. Que a CPV seja governada por Jesus, pelo seu senhorio, reinado. Pai, nos ensine a dialogar com as pessoas, entendendo que o que tem poder para salvar não são os nossos argumentos, mas é o Evangelho, Deus. Mais do que não ter medo, que nós tenhamos disposição, vontade de conversar com as pessoas, entender os seus pressupostos, seus pensamentos, suas emoções e apresentar a nossa, Deus, o Evangelho da graça de Jesus. Senhor, nos ensine a cuidar de pessoas. A cuidar de pessoas, Pai. Sermos diaconais, Deus. Não deixa a nossa mente, a nossa visão, nosso coração se endurecer com aquilo que é uma característica tão presente do nosso tempo, Deus. Individualidade, egoísmo. Nos ensine a dar com alegria aquilo que o Senhor tem nos dado, além do que nós merecemos, Deus. Do nosso tempo, também dos nossos recursos materiais, Deus. E, Senhor, enche a sua igreja com o teu Espírito, Pai, para que a gente possa te experimentar, para quando nós abrimos a nossa boca para vivermos na pós-modernidade, a gente fale daquilo que a gente está vivendo, não de mais uma religião, mas do teu Evangelho poderoso que transforma vidas, que tem nos transformado, Deus, e que é a resposta para o nosso tempo, Jesus. Que a CPV viva e exista em Vinhedo, em Jundiaí, nas demais regiões, no Brasil, no mundo, através da nossa vida em submissão ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém, Senhor. Amém.